Desafio 2. Padrões familiares. Esse aqui ele é muito profundo. Esse daqui ele é extremamente importante para você reconhecer quem você é, como você é, e para você evitar que você crie padrões doentios ou disfuncionais para a futura geração, para os seus filhos, dentro do seu seio familiar. Isso vai te ajudar a enxergar e entender muitas coisas. Então a primeira dica é: identifique quais são os programas emocionais negativos que você viveu e vive ainda hoje, que vieram dos seus educadores. Aqui eu vou colocar educadores de modo geral, pode ser pai, avô, tios, babá, as pessoas que te criaram, ok? Que te educaram de alguma forma. Quais serão os padrões que você considera negativo dessas pessoas? Ah, meu pai era muito arrogante, meu pai ele era muito mesquinho, meu pai ele era muito mulherengo, meu pai era uma pessoa que não sabia se expressar. Na minha família a gente não tinha dinheiro, todo o dinheiro era gasto de forma rápida e nunca sobrava dinheiro, esse era o padrão. As pessoas achavam que ser rico, ter boas condições não era uma coisa boa, que o rico não vai para o céu e por isso acabo tendo dificuldades financeiras. Quais eram os padrões dos seus pais, dos seus educadores? Eu falo pai, mas pode ser mãe, avô, avó, ok? Ah, minha mãe ela era muito tímida, minha mãe não sabia se posicionar, ela não sabia o que queria para a vida dela, e eu vejo que eu peguei esse mesmo padrão. Ou lá em casa todo mundo fazia tudo e não tinha tempo para lazer, nós vivimos num padrão muito fechado, de muita cobrança, e hoje eu sou uma pessoa que me cobro demais e não consigo ter tempo para lazer. Ah, lá em casa todo mundo era muito desorganizado e a minha casa também é desorganizada, e isso realmente eu vejo que atrapalha. Quais os padrões que você entende como negativos, disfuncionais, que não te fazem crescer e que vem te atrapalhando até hoje e que veio do teu seio familiar? Alguns padrões, por exemplo, meu pai era alcoólatra e eu acabei casando com um homem alcoólatra. Ah, minha mãe ela era infiel e eu acabei casando com uma mulher infiel. São padrões que se repetem. Isso é importante porque inconscientemente a gente tem a tendência a repetir os padrões familiares. Quando isso não é bem resolvido dentro de você, você tende a repetir os mesmos padrões. Inconscientemente você se apaixona por pessoas parecidas com seus pais. É muito comum, por exemplo, homens que viram sua mãe sofrer e eles queriam salvar sua mãe do sofrimento e não podiam. E aí eles se apaixonam por mulheres que elas são disfuncionais, eles querem salvar essas mulheres da loucura da cabeça delas, e o que acontece? Não consegue salvar, e aí fica num casamento frustrado. A mulher frígida, a mulher fria, ou a mulher que nunca tem tempo para o marido, que nunca faz sexo. Ou o contrário, também pode ser a mulher que queria um homem bom e não queria um homem que fosse parecido com seu pai, porque ele a fez sofrer muito, e a mulher acabou aceitando aquilo e casa com um marido, um homem parecido com esse pai. Mas você também pode, isso é se for no sentido negativo, se for no sentido que continua o padrão negativo. O padrão positivo é, meu pai era super mega arrogante, eu me tornei uma pessoa que tenho educação, que consigo me expressar, que consigo falar o que eu penso, que sou gentil, que sou empático. Aí você conseguiu mudar o padrão. Se você conseguiu mudar o padrão, ótimo, então você está indo para o bom caminho. Mas se é algo que você ouvia na sua família, que você achava algo não legal, e você continua repetindo esse mesmo círculo vicioso, isso aí é algo que precisa ser trabalhado. Não sei se aqui especificamente você vai conseguir trabalhar isso, mas eu te indico fazer uma terapia, fazer uma constelação familiar, fazer uma mentoria ou até mesmo um trabalho mais curtinho. Eu faço esse trabalho mais curtinho que se chama aconselhamento psicológico, que tem relação a umas 7 ou 10 sessões
para te aconselhar a entender, a enxergar, a perceber algumas coisas. É um trabalho muito mais rápido, muito mais objetivo. Só que não confunda o aconselhamento com eu te aconselhar o que fazer. Eu vou te ajudar a chegar nas suas próprias conclusões. Diferente de uma terapia que é algo mais profundo, você vai escavando todas as dores, todas as crenças fechadas, esse aconselhamento ele é mais geral, é mais amplo para te auxiliar a mexer naquilo que você deseja trabalhar, mas não está conseguindo sozinho, você vai enxergar e vai poder se trabalhar. Algo mais pontual, que é essencial, ajuda demais as pessoas, principalmente aquelas que não têm condições de fazer terapia, que é um processo mais longo. Você pode ficar numa terapia de 1, 2, 3 anos, e se for, dependendo da abordagem, como a psicanálise, por exemplo, você acaba ficando aí até anos fazendo o processo terapêutico. Então esse aconselhamento psicológico é algo que eu sugiro demais, vale a pena fazer também, ok? Para pessoas que não têm condições de fazer terapia. E aí você começa a identificar esses padrões negativos no seu seio familiar. Outra coisa importante, tem nesse desafio 2, eu peço para você escrever como você enxergava seus pais. Então aqui atrás, programas emocionais familiares. Programas emocionais familiares. Você vai escrever familiar. Deixa eu ler completo, que aí você vai entender melhor. É importante você colocar o máximo de detalhes que você lembrar, ok? Desses programas emocionais que você via nos seus educadores, pai ou mãe ou educador, e quais deles você acaba repetindo hoje. Aí aqui eu dei um exemplo. Se você acha a vida difícil, seus pais diziam que a vida é difícil. Para pessoas que acham a vida difícil, tudo que acontece para essas pessoas ganha um peso muito maior em comparação às pessoas que acham a vida um jogo, por exemplo. Tem pessoas que acham a vida um jogo. E essas pessoas que acham a vida um jogo, elas olham para a vida como se todos os problemas da vida fossem um jogo. Então elas encaram as dificuldades, os desafios, os problemas como um jogo a ser superado, a ser vencido. E elas vão com um olhar diferente. Algumas pessoas fazem até assim, problema para eu resolver. Geralmente são as que mais crescem. Mas isso é muito difícil ser passado para as famílias. São poucas as que têm essa percepção. Um desafio que vale a pena vencer. Então, pessoas que pensam que a vida é um jogo, os desafios é um jogo, elas funcionam como uma mola propulsora para que você possa vencer na vida. Esse é um exemplo. É uma forma de enxergar a vida que muda completamente o seu comportamento, sua dinâmica em relação à existência. Então, tudo que você viveu quando você era criança, seus programas emocionais, aquilo que era dito para você, aquilo que você via seus pais fazendo, ou aquilo que você não os via fazendo e você achava que eles deveriam fazer, precisam serem trabalhados e ressignificados dentro de você. Os programas emocionais familiares, eles são representados por tudo aquilo que você viveu, vê e ouve dos seus pais, observa dentro do seu sistema familiar. É o que eu expliquei anteriormente. Algumas frases, por exemplo, você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser ninguém, você é burra, minha filha, você só me dá trabalho, você só me dá prejuízo. Todas essas frases duras que são faladas para a criança, principalmente quando é falado muitas vezes, isso entra no inconsciente da pessoa. E aí você cresce depois e não sabe por que você não gosta de estudar ou porque você se considera burro ou burra, incapaz de aprender. Por que isso? Porque você ouvia muito isso e você acabou acreditando nesse absurdo, porque não existem pessoas burras, desprovidas de conhecimento. Existem pessoas que não se esforçaram o suficiente para aprender aquilo em que outras pessoas se esforçam para aprender. O conhecimento ele é comprado, lendo livros, palestras, filmes, conversando, pondo em prática, e aí você vai crescendo.
todas as coisas que vemos acontecer dentro do nosso seio familiar ficam registrados no nosso inconsciente. E aí nós vamos repetindo esses mesmos padrões na nossa vida, nas nossas relações. Isso tem que ser identificado. Por exemplo, assim como toda briga, aí você pode entrar num relacionamento que seja cheio de briga também, porque o seu seio familiar era de briga. Traição, então você pode se tornar aquele oposto que não trai de jeito nenhum porque via algum dos seus pais traindo, ou você pode se tornar aquela pessoa que se torna traidora também, assim como eles eram. Agora você também tem que ter muito cuidado com o extremo oposto, porque esse extremo oposto pode te colocar num outro problema grande também. Às vezes, por exemplo, você vem de uma família onde você via seus pais traindo. E aí você assume aquela questão de, olha, eu nunca vou trair porque eu vi o quanto isso trouxe sofrimento para minha família. E aí você cresce, casa e não aceita trair de jeito nenhum. E aí você tem uma honra muito forte. Mas aí você se casa com uma mãe que você queria salvar, a sua, e não conseguiu. E aí o casamento é falido e você fica insistindo naquilo. Não trai, não experimenta outra pessoa, você não se permite olhar para aquela relação e reconhecer que você fez uma escolha errada e fica sofrendo por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, analisado, porque o extremo oposto também pode te colocar no sofrimento. Então abandono, se você foi abandonado, você pode acabar abandonando também, ou continuar sendo abandonado pelo marido, pela esposa, por alguém que você ama. Discussões por dinheiro, se você vivia ouvindo essas discussões por dinheiro dentro de casa, qual é a sua relação com o dinheiro hoje? Você acha que isso te atrapalhou com relação ao dinheiro? A ausência de regras ou o excesso de regras na sua casa? Quais os prejuízos que isso te trouxe? O quanto isso foi bom ou negativo para você? E quais desses padrões você repete? Então, todos esses padrões, eles te afetam. E aí, aqui tem essa etapa dos programas familiares. Então, o que seu pai ou sua mãe falava sobre família? Aí você vai colocar. Minha mãe falava que família é tudo, que a família é a coisa mais importante da vida. Isso, se de fato é isso que aconteceu, ok? Você vai colocar baseado na sua experiência. Já o meu pai dizia que família é uma porcaria, só dá trabalho, só traz prejuízo para ele. E aí você vai escrever sobre isso. Na vida profissional, a minha mãe não falava nada sobre a vida profissional, mas ela nunca saiu de casa, nunca trabalhou e sempre foi aquela pessoa sem atitudes. Já o meu pai era um homem extremamente compromissado, ele sempre dizia que a gente tem que trabalhar muito, que se você não trabalhar, você não tem valor. E aí, hoje, eu acho que o meu valor só existe se eu trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho valor. E você vai escrevendo quais são os padrões, você percebe aquilo que se repete. Ou o contrário, lá em casa a minha mãe fazia tudo e o meu pai, ele era alcoólatra e não trabalhava e achava que não tinha jeito, era difícil conseguir algum trabalho, ninguém dava trabalho para ele. E aí você vai analisar quais desses padrões você repete. Você se tornou um workaholic, aquela pessoa que trabalha demais, ou você é aquela pessoa parada na vida, que não trabalha, que não procura crescer, ou aquela pessoa que se dedica muito ao trabalho e acha que não tem valor se não trabalhar, e qualquer um outro padrão que você tenha visto na sua família. Com relação à vida financeira, se eles diziam que dinheiro é bom ou se dinheiro não presta, e mais do que aquilo que eles diziam, qual que era a realidade familiar sua? Essa realidade familiar se repete em você, se repete na sua família? Isso é bom ou é ruim, esses padrões que se repetem? Você saber quais são os padrões familiares, é bom você perceber também os padrões positivos, não fique preso só aos ruins, não. Por exemplo, na minha casa todo mundo sentava à mesa para jantar junto, para almoçar junto, para tomar café junto, e isso aproximou a família, criou um vínculo de amizade. Isso é um padrão excelente que eu estou repetindo na minha casa hoje e eu quero levar isso adiante. É um padrão positivo, de fato isso é um padrão positivo. Na minha casa meus pais diziam que era muito importante estudar, se dedicar ao trabalho, e a gente tinha tempo para lazer também, então sabíamos
conduzir tanto o trabalho quanto o prazer de uma forma muito tranquila. Então hoje eu trabalho, mas também tenho o tempo do desfrute, do prazer, do descanso. E eu repito esse padrão, isso é muito positivo, aprendi com a minha família. Repete os padrões positivos, escreve sobre eles. Com relação à vida física, seus pais, eles falavam o que sobre a física, a questão física mesmo? Eles limpavam o ambiente, não era limpo, eles tinham cuidado com o corpo, não tinham cuidado com o corpo, se alimentavam de qualquer jeito, tinham uma alimentação saudável. Isso tudo vai refletir em quem você é hoje, como você conduz a sua vida ou como irá conduzir daqui para frente. Na vida espiritual, eram todos ateus, nós tínhamos uma religião, eles eram muito presos numa religião, isso atrofiou a mente de alguns. Não, eram todos muito espiritualizados e, na verdade, a espiritualidade foi o que mais fez a nossa família crescer e passamos por muitas dificuldades juntos graças à espiritualidade. Vai escrevendo os padrões, aquilo que você via, que a sua mãe fazia e que seu pai fazia. Minha mãe ela era muito espiritualizada, já meu pai não queria saber de nada disso. Graças à minha mãe, ela conseguiu unir a família com a sua fé, com a sua vontade de manter os princípios elevados e assim sucessivamente. Aí você vai vendo e vai analisando. Na vida social, nós saímos direto, recebíamos pessoas em casa, não, éramos muito isolados, não recebia ninguém, que não se pode ter ninguém na sua casa, e eu cresci, me tornei isolado, também não recebo ninguém, e assim você vai escrevendo os seus padrões, aquilo que você via na sua família, entre pai, mãe ou os educadores principais que te educaram. Na questão intelectual, eles diziam que o estudo é muito importante, que o intelecto é muito importante, até mais importante que o caráter. Não, eles achavam o caráter mais importante que o intelecto. Lá em casa as pessoas não estudavam, não se dedicavam a essa vida intelectual. Não, lá em casa todo mundo era intelectual. Meu pai era intelectual, minha mãe não. Você já entendeu, ok? Então a cada uma dessas áreas, relacionamento amoroso, comportamento e vida, você vai colocar o que eles pensavam sobre a vida. A vida é difícil, a vida é um jogo, a vida é um processo, a vida é uma evolução espiritual, a vida é uma oportunidade, a vida é um nada, é um sopro, você está aqui e some. O que eles pensavam sobre cada um desses temas. E aí na etapa 2 você vai colocar cada uma dessas áreas, familiar, profissional, financeiro, física, espiritual, intelectual, que nós abordamos na sua vida pessoal. Então o que você acha sobre família? O que você pensa sobre vida profissional? O que você pensa sobre a vida financeira? O que você pensa sobre a vida física? O que você pensa sobre a vida espiritual? O que você pensa sobre o intelectual? O que você pensa? E aí você vai poder analisar depois sobre o que você pensa, se é propriamente das suas percepções, das suas mudanças, ou se o que você pensa ainda é a repetição dos padrões familiares da sua família, que podem ser positivos ou negativos, que podem te levar para mais amor, mais alegria, mais paz, mais contentamento, ou podem te levar para mais sofrimento, tristeza, angústias, repetição de padrões destrutivos e assim sucessivamente. Então faça essa análise, que ela é muito importante para o seu crescimento. Essa ferramenta ela é sensacional para você entender o porquê você é como você é, o porquê a sua família de origem hoje funciona como funciona, quais padrões você quer eliminar da sua vida, quais padrões você quer fortalecer, por quais padrões familiares você é grato ao seu pai ou à sua mãe, ou por quais padrões você realmente não gostaria de repetir. Isso é extremamente fortalecedor para você, ok? Provavelmente eu vou colocar um áudio aqui ou mais abaixo, no finalzinho do curso, falando sobre uma reprogramação mental para essas questões dos padrões familiares. Uma ressignificação emocional, ok? E aí eu sugiro que você ouça. Vai ser muito útil para você. Até o próximo desafio.